Perfeito, Igor. Vamos iniciar, então. Bom, como é que está o áudio? Estão me escutando bem? Perfeito, então. Então, boa noite a todos e todas, né? Vamos trabalhar hoje um encontro relacionado com princípios de antibiótico terapia. Só contextualizando, a gente tem, ou tinha, não sei mais, um módulo optativo com esse conteúdo, né, onde nós abordávamos a antibiótico terapia, mas por conta de problemas de conflito de horário mesmo, né, eu estou com dificuldades de ofertar o módulo. Então, o Igor trouxe a proposta da gente tentar trabalhar, pelo menos de uma forma inicial, esse encontro, onde eu falasse um pouquinho dos princípios gerais de antibiótico terapia, e quem sabe estruturar alguma coisa mais densa, né, para os próximos dias aí. Mas vamos trabalhar hoje só a parte de princípios, é um encontro inicial, para que a gente possa contextualizar um pouquinho o que seria um antibiótico e alguns conceitos bem interessantes relacionados com a prescrição dos mesmos, tá? Bom, vou iniciar aqui então. Igor, tu vai querer gravar o conteúdo para disponibilizar depois? Não. Perfeito, tá ótimo, que não apareceu aqui. Bom, então quando a gente fala de antimicrobiano, a gente tem alguns conceitos gerais, né? E aí, por favor, se tiver algum problema na conexão, vocês avisem, tá? O ideal para um antimicrobiano seria esse conceito da eficácia no tratamento de infecções por atuar de forma seletiva no micro-organismo que causa aquela condição no hospedeiro, né? Então, o conceito que nós temos hoje de antimicrobiano perfeito seria aquele fármaco que fosse seletivo para o micro-organismo agressor e não trouxesse prejuízos para o hospedeiro. Infelizmente, nem todos os antimicrobianos vão conseguir fazer esse efeito tão seletivo e vão trazer alguns eventos adversos que vão ter que ser trabalhados com o paciente, né? Dentro desse conceito geral de antimicrobianos, a gente tem algumas subdivisões. Então, a gente teria medicamentos que têm atividade direcionada basicamente para bactérias, seriam os antibacterianos, mas acaba que a gente usa muito como sinônimo, né? Antimicrobiano, aí se pensa logo num fármaco que vai combater a infecção bacteriana, mas o antimicrobiano engloba, além do antibacteriano, outras classes, como, por exemplo, os antivirais, que vão atuar preferencialmente no vírus, no caso, né? Antifúngicos, que pegam os fungos, obviamente, e os antiparasitários. Aí a gente pode abordar antihelmínticos, antiprotozoários, enfim. Essa classificação, ela é uma classificação bonita, mas ela tem falhas, porque algumas drogas apresentam, dentro do seu espectro, atividade tanto para bactéria, como para protozoário, por exemplo. Então, eu posso trabalhar um grupo chamado sulfas, né, que são medicamentos que tanto pegam bactérias gram-negativas, como pegam também alguns protozoários. Sulfa, por exemplo, pode pegar pneumocister, né, que é hoje classificado como um fungo. Então, às vezes nós temos umas barreiras que são teóricas, mas alguns grupos farmacológicos acabam quebrando um pouquinho essas barreiras e atuando meio que em mais de uma classe, ou sendo possíveis de serem classificados em mais de uma classe. Só que a gente coloca a classificação pelo grupo maior de micro-organismos que aquela medicação pega no espectro. Então, vai ser classificado como antibacteriano, um medicamento sulfa, porque o principal espectro dele são as bactérias, gram-negativas, algumas gram-positivas, né? Embora ele pegue um ou outro protozoário, tá bom? Aí o nosso foco hoje, o nosso debate vai ser voltado principalmente para quem? Para os antibacterianos. Pela importância do grupo na prescrição médica, pelo número de doenças que você vai conseguir tratar e pelo número de classes farmacológicas que nós temos. Lembrando que eu não vou fazer hoje um conteúdo de classes farmacológicas porque não dá tempo. Eu vou citar as classes mais importantes, citar os representantes, mas se for necessário a gente pode marcar outros encontros para abordar melhor, especificamente os grupos, né, que não são poucos. Bom,
Quando eu falo de um antimicrobiano barra antibacteriano, ele tem que ter essa capacidade de inibir o crescimento e ou destruir o micro-organismo, né? E aí a gente, pensando nos medicamentos que atuam em bactéria, a gente usa duas nomenclaturas bem clássicas. E aí eu vou fazer essa nossa conversa pensando em quem já viu micro e em quem nunca viu micro, né? Nós temos aqui pessoas de vários semestres, então a gente vai fazer bem básico mesmo, tá? Quando o medicamento ele apenas impede o crescimento da bactéria, ou a proliferação, a expansão daquele pool de bactérias na infecção, ele é classificado como bacteriostático. Então, bacteriostático, classicamente, é aquele medicamento que não mata, mas ele impede a proliferação, a expansão da população bacteriana, o que já vai te trazer um benefício clínico, porque as bactérias não vão conseguir proliferar e o teu próprio sistema imunológico vai acabar, obviamente, eliminando aquele quadro infeccioso. Já o fármaco que consegue matar o micro-organismo, ele classicamente vai ser chamado bactericida. Ele mata a bactéria. Então, ele tem um efeito talvez mais interessante naquele tipo de bactéria que é um pouco mais agressiva, ou num paciente que não tem defesas imunológicas que consigam combater de forma adequada, junto com um bacteriostático, por exemplo, o quadro infeccioso. Essa definição, de novo, como tudo na farmácia, né, a gente tem que contextualizar, ela é uma definição que também é mais teórica, porque um fármaco que é bacteriostático, ele pode, dependendo da dose, se tornar bactericida. Então, essa classificação bacteriostático-bactericida, ela pode variar para uma mesma droga, dependendo da dose, da concentração plasmática que o fármaco vai atingir. Outra coisa interessante é que alguns medicamentos podem ser bactericidas para algumas bactérias e bacteriostáticos para outras. Então, eu posso ter um fármaco, como a linezolida, né, que é um antibiótico voltado para infecções por estáfilo vancomicina resistente, meticilina resistente. Eu posso ter um fármaco como a linezolida que pega para estáfilo bacteriostático e para estrépito bactericida. Ou seja, a mesma droga tendo efeitos bacteriostáticos ou bactericidas, dependendo do micro-organismo envolvido naquele quadro infeccioso. E vou mais além. Tem antibiótico que é bacteriostático para bactéria, mas é fungicida. Quer dizer, para os fungos ele mata, que é o caso da sulfa. A sulfa é bacteriostática para infecções por gram-negativas, mas ele mata o pneumocister. Então, no caso do fungo, é aquele antibiótico que tem um espectro amplo, que pega bactéria e fungo ao mesmo tempo, e no caso do fungo ele mata, enquanto no caso da bactéria ele apenas inibe a proliferação, tá bom? Gente, por favor, qualquer dúvida, qualquer questionamento, vocês podem interromper, tá? Podem questionar que a gente vai tentando esclarecer. Bom, podem ser produzidos por bactérias, fungos, né? A história da penicilina todo mundo conhece, produzida pelo penicillium, contaminou uma cultura por acidente, aí eliminou parte daquela cultura, então era produzido por um fungo com atividade antibacteriana. E podem ser sintéticos, né? A ideia aqui da classificação é nomenclatura. Por definição, para farmacologia, quando o produto é de origem natural, ele é chamado antibiótico. Então, o que seria o termo antibiótico? Um substrato produzido por um organismo vivo que vai inibir o crescimento de outro organismo vivo. Então, é de origem natural. Então, se foi produzido por uma bactéria, por um fungo, o que for, e atua sobre outros organismos vivos impedindo o seu crescimento, antibiótico. Agora, se eu produzir em laboratório, eu vou fazer a estrutura química da quinopristina. Criei lá no laboratório e desenvolvi e tal. É sintético, aí eu vou chamar de quimioterápico. Então, por definição, o termo quimioterápico é uma substância de origem sintética que inibe o crescimento de algum organismo vivo. Só que nós associamos muito esse termo quimioterápico com câncer, porque são drogas sintéticas que matam células oncológicas, né? Células neoplásicas. Mas eu tenho quimioterápico para bactéria. Quer dizer, é uma droga sintética que vai atuar em cima da bactéria, eliminando aquele micro-organismo. O termo quimioterápico é só para dizer que é de origem sintética, mas aí acaba que se popularizou esse termo como se fosse um sinônimo de medicamento para câncer, né? Bom, ainda tem os meio-termos, né? Eu posso ter uma estrutura natural, que eu faço modificações em laboratório, então ela seria semissintética.
aí fica ali naquele meio termo da classificação. Quando a gente está classificando um fármaco que vai atuar contra a bactéria, nós temos alguns marcadores para descrever esse fármaco. Primeiro, espectro. Espectro é tudo que aquele medicamento pega, vamos dizer assim. Então, ele atua sobre o quê? Isso normalmente é determinado in vitro. Então, você faz estudos in vitro, faz culturas, coloca um disco embebecido com antibiótico, antimicrobiano, e avalia o halo de inibição, quanto ele inibiu no crescimento daquela cultura, para dizer se aquela cultura é sensível ou não. Então, hoje, quando eu falo de espectro, eu posso classificar um fármaco em amplo espectro ou espectro restrito. O que seria um antibiótico de amplo espectro? Um antibiótico que pega gram-positivas e gram-negativas ao mesmo tempo. Então, até quando vocês forem estudar no futuro, ou se alguém aqui já tiver estudado, né, e for revisar penicilinas, quando você vai classificar as penicilinas, eu tenho, por exemplo, a penicilina natural, que é a G. A penicilina G, ela tem um espectro restrito. Ela pega basicamente Treponema pallidum, que é a sífilis, um streptococo, não foge muito disso, né? E aí eu tenho um outro grupo de penicilinas, representadas pela amoxicilina, que são justamente classificadas como penicilinas de amplo espectro. Qual é a diferença da amoxicilina para a penicilina G? A amoxi pega gram-positivos e gram-negativos. Então, ela pega uma E. coli, ela pega uma Shigella, ela pega um streptococo, que é gram-positivo, ela tem um espectro mais amplo, tá? Não quer dizer que ela é melhor. Se eu tenho uma infecção onde eu consegui identificar o agente causal, ele está bem especificado, e eu tenho uma droga que atua diretamente nesse agente, essa droga vai resolver, mesmo sendo espectro estreito. Então, a penicilina G é o tratamento padrão para sífilis. Mesmo tendo um espectro restrito, no caso da sífilis, ela trata. Já a amoxi, ela tem apenas uma abertura maior. Ela vai conseguir pegar mais micro-organismos e, claro, vai ter uma aplicabilidade clínica maior em doenças diferentes, né? Caso esses micro-organismos sejam sensíveis, tá? Outra maneira de você classificar o antibiótico é qual o processo que ele interfere. Então, eu posso chamar um grupo de inibidores da síntese da parede, inibidores da síntese do ácido fólico, bloqueadores do reparo do DNA. Então, eu classifico as drogas por nicho. Qual o processo bioquímico que elas utilizam para atuar? E aí, os livros, tradicionalmente, eles mesclam essas classificações, né? Então, ele coloca antibióticos de amplo espectro, antibióticos de espectro estreito, antibióticos que alteram a síntese proteica, antibióticos que alteram a síntese da parede bacteriana. E aí, eu já estou dando uma dica para quem ainda vai ingressar na microbiologia para depois fazer lá na frente uma infecto, né? Peguem muito na micro essa questão das bactérias, da divisão, da estrutura da bactéria, porque vocês vão precisar para entender o mecanismo das drogas antimicrobianas. Vai facilitar muito se você chegar mais à frente, sabendo que é uma porina, sabendo que é um PABA, sabendo que é uma DNA gerase, para você entender como é que os medicamentos atuam, impedindo a proliferação da bactéria ou eliminando, né, fazendo um mecanismo bactericida mesmo. Tem alguns medicamentos que são classificados pela química. Um exemplo clássico é o grupo beta-lactâmico. Eu tenho um grupo enorme de antimicrobianos que são todos colocados na mesma nomenclatura. O grupo químico beta-lactâmico. O que significa isso? Todos os medicamentos desse grupo têm na sua estrutura química um anel, é um anelzinho quadrado, chamado anel beta-lactâmico, que é o responsável pelo mecanismo de ação dessas drogas. Então, esses medicamentos, eles atuam graças a essa estrutura chamada anel beta-lactâmico, que é o caso da penicilina G, o bezetacil, é o caso da amoxicilina, da ampicilina, da piperacilina. Todos eles são beta-lactâmicos. E o interessante é que, para eles funcionarem, esse anel tem que estar íntegro. E a bactéria, sabendo disso, um dos mecanismos que ela mais usa para se proteger desse grupo é produzir enzimas que quebram esse anel. São as chamadas beta-lactamases.
Aí, quando você tem uma droga com o anel aberto, quebrado pela enzima que a bactéria produziu, esse antibiótico vira nada. Ele se torna um placebo, ele não tem efeito, ele não consegue atuar na bactéria quando o seu anel está quebrado. Daí você vê a importância dessa estrutura e por isso que ela referencia o nome do grupo, né? Todos os beta-lactâmicos têm esse anel e fazem basicamente o mesmo mecanismo nas bactérias, que é impedir a síntese da parede bacteriana, grosso modo, né? É o mecanismo mais importante. E essa diferença entre quimioterápico e antibiótico é só a mesma questão da origem, já expliquei. Ou é sintético ou é de origem natural, tá bom? Bom, outra coisa que vocês vão ter que ter um cuidado, uma atenção especial quando forem prescrever antimicrobianos é a classificação deles em relação a riscos para a gravidez, né? Qualquer medicamento, quando vai ser prescrito na grávida, ele deve receber uma classificação de segurança. O mundo perfeito para a grávida é a droga A, onde você tem estudos em humanos que já demonstram que o medicamento não tem nenhum prejuízo para o feto. Dentro de antibióticos, por exemplo, a gente tem drogas que chegam perto do A, né, que seriam os beta-lactâmicos, novamente. Então, a grávida ela pode fazer penicilina, pode fazer amoxi. Macrolídeos são antibióticos que chegam perto de uma categoria A, azitromicina, claritromicina, elas seriam consideradas seguras na gravidez. E aí você vai avançando. Por exemplo, B, já são estudos em animais que não demonstram risco. É um começo, mas isso não quer dizer que também é seguro em humano, ele indica, né? Então, a gente coloca como B e tem algum respaldo na clínica para dizer que é seguro em humanos também. Já o C já começa a falar em efeito teratogênico em animal. O D já tem evidência de malefício para o feto humano. E o X deixa bem claro que não pode fazer de jeito nenhum. Então, você tem uma graduação aí do melhor mundo para o pior mundo. O ideal, é claro, é que você fique nas categorias A e B. A partir do C é muito custo-benefício, D e X não deveriam ser pensados na gravidez. Tá bom? Então, cada grupo vai ter o seu perfil. E, mais importante, dentro de um mesmo grupo, eu posso ter drogas com perfis diferentes. Vou dar um exemplo, sulfas. As sulfas, na sua maioria, são contraindicadas, mas tem algumas que, porque não são absorvidas, tem sulfas que você toma por via oral, que elas atuam só no trato gastrointestinal. É como se fosse um efeito tópico. Elas têm uma absorção muito reduzida. Aí, nesse caso, a classificação desse remédio já muda, porque como ele não vai para o feto, por não ser bem absorvido, ele tem uma segurança maior do que o grupo das sulfas, que é melhor absorvido e acaba chegando mais no feto. Então, é uma classificação que vai depender do grupo e também vai depender do representante que você está estudando dentro do grupo, da farmacocinética do remédio, do quanto ele chega no feto, do quanto ele é absorvido, etc, etc, etc. Outra coisa que também pode impactar nessa classificação é qual o trimestre da gravidez. Tem drogas que são contraindicadas no primeiro trimestre, mas no segundo e no terceiro já podem ser utilizadas. Então, é estudar, é avaliar droga a droga e ver essa classificação bem pormenorizada para aqueles medicamentos de interesse. Gente, é bem conceitual, tá? Hoje a ideia mesmo é fazer um perfil aí de termos mais utilizados na antibiótico-terapia e, claro, se surgir alguma dúvida pontual, a gente tentar ajudar também. Profilaxia é um termo muito utilizado na antibiótico-terapia para descrever o uso do medicamento antes da infecção aparecer. Então, você vai fazer, obviamente, um uso profilático. Eu tenho uma chance muito grande de desenvolver um determinado quadro infeccioso e eu vou tomar o antibiótico preventivamente. Nós vemos muito isso na profilaxia cirúrgica. Vou fazer um procedimento cirúrgico, eu faço previamente um antimicrobiano para meio que esterilizar aquele ambiente, aquele órgão, aquele organismo, e deixar um risco de infecção durante o procedimento e no pós-cirúrgico bem reduzido. Você pode fazer isso até para uma biópsia. Vai fazer uma biópsia de próstata, é um procedimento que tem a sua invasividade, aí faz um antibiótico prévio para reduzir o risco de alguma infecção acontecer em decorrência daquele procedimento. Aí temos protocolos específicos de profilaxia, temos antibióticos que são mais indicados para profilaxia,
tudo num contexto de tentar reduzir ao máximo a tal da resistência bacteriana. Então, por exemplo, vocês vão estudar um grupo de antibióticos chamados beta-lactâmicos / cefalosporinas. Dentro das cefalosporinas, eu tenho algumas que são mais usadas na profilaxia cirúrgica. É o caso de uma muito utilizada, eu vou colocar o nomezinho aqui no chat, né, que é a cefazolina. A cefazolina é muito associada com profilaxia cirúrgica. Então, eu tenho cefalosporinas que eu uso mais no contexto terapêutico mesmo, e eu tenho cefalosporinas que eu acabo direcionando um pouquinho mais para esses momentos de profilaxia. Aí tem a sua dose específica, contexto de uso, em quais procedimentos cirúrgicos você vai aplicar, etc, etc. Terapia empírica é quando você vai fazer um tratamento sem ter o isolamento do micro-organismo. Então, você vai no empirismo. Eu acho que essa infecção é causada por A, B e C. Então, eu vou dar um antibiótico que cubra A, B e C. Então, eu tenho uma infecção respiratória. Eu desconfio de atípico, então pode ser um Mycoplasma pneumoniae, pode ser uma bactéria gram-positiva, um Streptococcus pneumoniae. Aí eu vou tentar fazer um fármaco que tenha cobertura para esses dois grupos, que pegue atípico e que pegue gram-positivo. Tá? O paciente grave, em ambiente hospitalar, tem uma infecção que você não isolou ainda o micro-organismo causador, você vai fazer um amplo espectro. Normalmente, a terapia empírica envolve o antibiótico de amplo espectro, que consiga dar uma cobertura adequada para a maioria das bactérias potencialmente causadoras daquele quadro que o paciente apresenta. Aí você começou a antibiótico terapia empírica. Obviamente que você já solicitou a cultura, o isolamento do micro-organismo causador. Identificou qual é a causa da infecção? O que os manuais da farmacologia falam? Em até 72 horas, é interessante que você troque o antibiótico de amplo espectro por um antibiótico específico para aquela bactéria que foi identificada. Isso reduz o risco de resistência bacteriana. Tá? Então, eu fiz o início do antibiótico na segunda-feira. Na terça-feira saiu o antibiograma, saiu qual é a bactéria, o perfil de resistência, sensibilidade, tudo. O ideal é que eu já faça a troca, que é o que a gente valida muito como descalonamento, né? Eu vou colocar aqui no chat também. Descalonamento. Então, esse descalonamento, você vai trocar a terapia considerada empírica pela terapia ideal. E aí, na farmacologia, nós entendemos que a partir de 72 horas, o benefício da troca já é interrogação, né? Já não fica tão clara a vantagem de você trocar o empírico pelo específico no quesito resistência bacteriana. É como se o estrago já tivesse feito. Mas em até 72 horas, a troca, ela valida uma redução no risco de resistência bacteriana. Especificamente esse ponto, redução da resistência bacteriana, tá? Em relação ao conceito de efeito pós-antibiótico, a gente tem aqui uma situação bem interessante. O que é o normal? O antibiótico tem contato com a bactéria e mata a bactéria enquanto tem contato. É o que a gente vê, por exemplo, com beta-lactâmico. Para o beta-lactâmico funcionar, ele tem que estar em contato com a bactéria, alterando e bloqueando a síntese da parede. Na hora que o beta-lactâmico vai embora, a bactéria não é mais agredida e ela começa a desenvolver mecanismos para se desenvolver, produzir parede nova, o que for. Perfeito. Quando eu faço um grupo, aí eu vou colocar aqui no chat para vocês, chamado aminoglicosídeos, com representantes amicacina, gentamicina, streptomicina e outros, né? Esses três aí para representar. Esse grupo ele tem um mecanismo diferente. Ele vai na bactéria, adentra na bactéria gram-negativas, ele só pega gram-negativas, esse grupo. E ele altera a síntese proteica. Ele faz com que a bactéria produza proteínas defeituosas. A bactéria só vai morrer quando ela tiver contato
quando ela for usar essa proteína defeituosa, que pode ser um canal de membrana, pode ser uma proteína que participa de um processo metabólico, o que for. A bactéria pode morrer na hora? Pode. Mas eu posso também ter o antibiótico saindo do corpo, sendo eliminado. Os aminoglicosídeos, eles duram muito pouco no corpo. Eles têm uma meia-vida pequena, são eliminados em 3 horas, em média. O antibiótico já foi embora e a bactéria vai morrer, mesmo sem ter fármaco no corpo. E ela vai morrer por quê? Porque ela só vai usar essa proteína daqui a 1 hora, daqui a 1h30, daqui a 2 horas, após o antibiótico ter sido eliminado. Por isso que nós chamamos de efeito pós-antibiótico. Quer dizer, é uma situação da bactéria continuar morrendo, mesmo depois da retirada do fármaco do organismo. Qual é a vantagem desse efeito pós-antibiótico? A bactéria, como ela vai continuar morrendo, eu não preciso manter o fármaco no plasma 24 horas. Então, eu posso fazer uma dose de ataque e única ao longo do dia, mesmo com o fármaco tendo uma meia-vida pequena. Então, a micacina, por exemplo, ela dura pouco. O ideal é que eu fizesse um fracionamento de doses, mas como ela tem efeito pós-antibiótico, eu posso dar uma dose diária. Então, eu faço 100 miligramas, EV, ela dá aquela lapada nas bactérias, induz as alterações necessárias, vai embora do corpo e as bactérias passam um dia morrendo. Essa é a vantagem de um efeito pós-antibiótico. E esse último conceito, que é persistência, é quando você faz o tratamento farmacológico correto, prescreveu tudo ok, o paciente obedeceu, não fez interação medicamentosa, tomou tudo direitinho, e ainda assim algumas bactérias não são eliminadas. Essas bactérias que não são eliminadas, elas persistem no local da infecção, daí o nome persistência. Se isso vai gerar um novo quadro infeccioso ou não, aí tem que se avaliar. Mas a persistência pode ser um indicativo de que nessa cepa está começando a surgir um quadro de resistência, né? A resistência seria o fármaco não conseguir debelar a infecção, porque a bactéria não sofre mais efeito do antibiótico. No caso da persistência, a bactéria ainda é sensível. O antibiótico, teoricamente, resolveu o quadro, mas não eliminou 100% da população de bactérias. Algumas ficaram, e essas algumas que ficaram já podem, num futuro, gerar um problema de resistência bacteriana. Pode ser que não gere também, aí é acompanhar. Por enquanto, alguma dúvida? Algum questionamento? Tá ótimo. Vou seguindo. Esse slide aqui, ele vai ser trabalhado melhor numa imagem. Eu vou avançar para essa imagem aqui, tá? Quando você aplica um antimicrobiano no paciente, você pode avaliar algumas coisas. Quanto tempo demora para esse antimicrobiano chegar numa concentração adequada no plasma? Por quanto tempo ele fica nessa concentração? Qual é a concentração máxima que ele vai obter, etc, etc. Então, vamos fazer assim. Primeiro, se vocês olharem um gráfico desse, vocês já conseguem dizer qual foi a via de administração do remédio. Esse fármaco foi aplicado por via oral. Ele começou do zero e foi subindo, subindo, subindo. Tá? Se eu aplicasse por via endovenosa, ele começaria daqui de cima. Ele já começaria 100% e só cairia. Né? Então, aplicação oral com aumento gradativo da concentração plasmática. Esse antibiótico só começa a ter efeito nas bactérias a partir de uma determinada concentração plasmática que nós chamamos concentração inibitória mínima. Está representada aqui como MIC, né, do inglês, mas você bota no português SIM, concentração inibitória mínima. Ou seja, esse tempo que antecede ao MIC, nós chamamos de período de defasagem. O que é um período de defasagem? É um tempo em que o remédio já está no plasma, mas não está ainda fazendo efeito. Ele só começa a fazer efeito a partir de uma determinada concentração X. Então, o tempo que leva para, a partir da administração do remédio, ele começar a fazer efeito, a gente chama de período de defasagem. Aí, quando ele chega na concentração inibitória mínima, ele começa a atuar na bactéria. Aí ele vai atuar enquanto estiver acima do MIC.
Aí o que a gente faz nos programas, né, de computador? A gente pinta essa área acima do mic e constrói uma fórmula para calcular a posologia, que é o que vocês vão fazer. Então, o prescritor ele vai aprender na clínica que a mica é dose única, que a amox é a cada tantas horas, que a bezetacil é dia sim, dia não. Isso para chegar na bula, primeiro foi feito esse estudo aqui. Quanto tempo ficou em cima da concentração inibitória mínima, quanto tempo precisa ficar, qual a via de administração que foi utilizada, qual a biodisponibilidade do remédio, por onde ele é eliminado, tudo isso vai contribuir para a construção dessa curva. E aí, dentro dessa construção, você também vai ter um dado que é o Cmax, é a concentração máxima que o antibiótico vai conseguir naquela dose, naquela via de administração. E além do Cmax, você vai ter o Tmax, que é o tempo necessário para que o fármaco chegue nessa concentração máxima. Tá? Então, são dados cinéticos que o prescritor até pensa que não está usando, mas quando ele aprende posologia, indiretamente ele fez isso daqui, para chegar no como administrar o fármaco, de quantas em quantas horas, qual via de administração preferencial, tudo isso é determinado no que nós chamamos de estudos farmacocinéticos, ok? Bom, voltando. Então, Cmax, ok. Concentração inibitória mínima, ok. Bacteriostático versus bactericida, ok. E aí vem superinfecção. Aí nós temos que entender o seguinte. Quando você faz um antimicrobiano, esse antimicrobiano ele tem efeito tanto em bactérias patogênicas como em bactérias não patogênicas. A priori ele vai pegar tudo, ele não vai selecionar só a bactéria patogênica, né? E aí, num determinado tecido, o que acontece normalmente? Eu tenho bactérias patogênicas, mas elas não crescem, não proliferam, porque as bactérias não patogênicas impedem, existe uma competição por espaço, substratos, o que for. Então, eu tenho bactérias potencialmente causadoras de doença, que não chegam a causar a doença, porque elas estão em constante equilíbrio, conflito, com as bactérias não patogênicas. Aí, quando você faz o antimicrobiano, o que pode acontecer? Ele pode desequilibrar esse ambiente, ou seja, ele pode ter um efeito preferencial nas bactérias não patogênicas, tira essa concorrência do ambiente, e aí sobram apenas algumas bactérias patogênicas que são naturalmente resistentes a esse antibiótico. Aí, nesse momento, o que você fez? Eu tirei a concorrência, deixei todo o ambiente para aquela bactéria que é patogênica, ela vai proliferar e vai causar um quadro que nós chamamos de superinfecção. Então, a superinfecção é um desequilíbrio causado pelo antibiótico, numa determinada situação de equilíbrio que existia prévio ao uso do fármaco. Um exemplo de uma bactéria que normalmente sobrevive à exposição aos antibióticos e causa superinfecção, Clostridium, principalmente o Clostridium difficilium. O Clostridium é um anaeróbico, uma bactéria que não usa oxigênio, tá? Ela trabalha sem oxigênio. E ela é resistente a muitos medicamentos. Então, quando você toma antibióticos de amplo espectro, o Clostridium está ali sem conseguir crescer, porque tem uma concorrência não patogênica, o antibiótico mata essa concorrência, o Clostridium se vê sozinho e prolifera. Aí você faz uma colite pseudomembranosa, por exemplo, que é uma proliferação do Clostridium, recobrindo as vilosidades intestinais com a secreção que ele faz, causando uma diarreia grave. Mesmo que não seja o Clostridium, o fato do antibiótico alterar a microbiota de uma determinada localidade já impacta no funcionamento dessa localidade. Então, muitos antibióticos vão causar diarreia por alterar a microbiota. Tá? Aí não chega a ser uma superinfecção, mas você alterou o funcionamento daquele local. Tá? Então, a superinfecção é quando você realmente seleciona alguém que é naturalmente resistente, tira a concorrência e essa bactéria prolifera, trazendo aí um problema maior. Se você tiver esse quadro de colite pseudomembranosa no paciente, aí você tem que fazer um antibiótico específico para esse Clostridium que aguenta a maioria dos antibióticos, né? Basicamente, Clostridium vai ser com metronidazol. Coloquei aqui no chat. Quando você tiver essa colite
pseudomembranosa ocasionada pelo uso de antimicrobiano. Então, você fez o antimicrobiano, alterou a microbiota, o Clostridium prevaleceu, e aí você faz, nesse caso, se desenvolver, vai ter que fazer o metronidazol, tá bom? Em muitos protocolos clínicos, você vai associar antibióticos. Uma das associações que a gente vê mais em ambiente hospitalar é pegar um beta-lactâmico e associar com aminoglicosídeo. Aí eu não sei quantos aqui, ou se alguém aqui já fez antibiótico terapia, tá? Mas, para quem não fez, são duas das classes mais importantes que você estuda dentro dos bactericidas. Então, dentro dos bactericidas, a gente tem 4 classes mais importantes, né, bem gerais. Beta-lactâmicos, aminoglicosídeos, fluoroquinolonas e glicopeptídeos. Tem outros antibióticos que correm por fora, mas aí não são grupos grandes, né? Uma ou outra droga e tal, quinopristina, linezolide, enfim, polimixina B, mas grupão mesmo. Beta-lactâmico, aminoglicosídeo, fluoroquinolona e glicopeptídeo. Aí dentro dos beta-lactâmicos, penicilina, cefalosporina, monobactâmico, que é o azitrionam, carbapenens, imipenem, meropenem. Gente, é um assunto bem bonito, tá? A leitura de antibióticos é muito interessante. Então, são classes bem interessantes, com suas subdivisões, espectros específicos, uma leitura muito boa aí para o Natal, né? Vão entrar de recesso e já ficam lendo esse conteúdo que é bem prazeroso, tá? E aí, dentro dessas associações que a gente pode fazer em ambiente hospitalar, o beta-lactâmico com aminoglicosídeo encaixam muito bem, porque um aumenta o efeito do outro. E quando eu tenho duas drogas, uma amplificando o efeito da outra, eu tenho uma diminuição do risco da bactéria sobreviver ao fármaco. Claro que é que eu estou falando de uma infecção mais complicada, né? Em ambulatório não é o caso. Ambulatório você vai priorizar a monoterapia, até para não expor o paciente a efeitos adversos de 2 grupos farmacológicos. Mas num ambiente hospitalar, o paciente tem uma debilidade maior, a infecção pode progredir de forma mais prejudicial, é interessante você pensar em tanto otimizar o tratamento para o paciente melhorar mais rápido, como também reduzir o risco da resistência bacteriana acontecer. Fazendo um paralelo aqui bem rápido, é o que vocês vão ver na oncologia, né? Na oncologia também, você faz em alguns tipos de tumor, combinação de quimioterápicos também para reduzir o risco daquele câncer conseguir escapar de uma monoterapia. Então, você ataca em várias frentes para conseguir ter um êxito maior na quimioterapia do câncer, tá? Principalmente para leucemias, linfomas, quando vocês forem estudar, vocês vão ver esquemas conjugados. Bom, além de diminuir o risco de resistência, acelera a melhora clínica, que é muito bom em hospital, o paciente recupera mais rápido, aumenta a eficácia terapêutica. Um exemplo bem legal para vocês. Se você pegar a sulfa, vou colocar aqui para vocês, tá? Sulfametoxazol. Ela tem um efeito que nós consideramos como 1. É uma potência 1. Aí tem um outro antimicrobiano chamado trimetoprima, que também tem uma potência 1, 0,8, como antibacteriano. Quando você combina os dois, o efeito vai para 3, 4. Quer dizer, é sinérgico, não é uma simples soma. É um aumento, uma amplificação do efeito terapêutico. Então, eles passam a pegar bactérias juntos que eles não pegariam individualmente. Isso tem que ser levado em conta. Então, hoje, por exemplo, algumas bactérias você não trata mais com sulfametoxazol, você só trata se for o sulfametoxazol mais trimetoprima, que a gente conhece como nome fantasia Bactrim, né? Embora tenha outras apresentações, tá? Então, seria esse sinergismo. A mesma coisa para aminoglicosídeo com beta-lactâmico, eles são sinérgicos. Então, o efeito 1 mais 1 igual a 4. É sempre assim. E você ainda reduz a toxicidade. Por quê? Quando eu faço um antibiótico isolado, eu tenho que aumentar a dose para ele conseguir vencer determinadas infecções. E quanto maior a dose, mais tóxico. Quando eu combino ele com outro grupo que amplifica muito o efeito, eu posso fazer uma dose menor de A e B. Claro que para isso dar certo, você não vai colocar 2 antibióticos que tenham o mesmo evento adverso, né? Porque senão soma. Então eu vou pegar, por exemplo, um antibiótico que o problema maior é a alergia.
e um outro que é nefrotóxico. Não vai somar. E aí, como eu dou os dois juntos e eles ficam muito fortes juntos, eu consigo dar uma dose menor de A e uma dose menor de B, o que aumenta a segurança para o paciente. Vejam que são situações bem amarradas, né? É claro que, no geral, se eu falar o que é mais tóxico, um fármaco ou dois ganharia. Mas nesse caso é porque eu estou reduzindo a dose necessária de A e B em relação ao tratamento só com A, e eu estou fazendo 2 antibióticos que não têm o mesmo efeito adverso. Então, não se soma uma determinada toxicidade. Tá bom? Bom, quando você for associar o antimicrobiano, ou quando você for prescrever um antimicrobiano, você tem que levar alguns pontos em consideração. Primeiro, para prescrever o antibiótico, você tem que saber qual é a bactéria. E como é que você vai fazer isso? Identificar o micro-organismo normalmente envolve coleta de material, cultura, antibiograma, e nem sempre isso vai estar disponível. Então, não tendo essa possibilidade, que é uma possibilidade mais hospitalar, se você vai para ambulatório mesmo, é o local da infecção, é o perfil, é o que vocês fazem na anamnese, né, na clínica, enfim. Infecção respiratória, você já sabe, tradicionalmente é um gram positivo ou um atípico. Infecção urinária, chance maior, Escherichia coli. Então, esse conhecimento do local da infecção, ele te traz muita informação dos prováveis causadores daquele quadro. E você vai orientar a terapia em cima dessas probabilidades. A probabilidade maior da infecção urinária é uma Escherichia coli. Você vai prescrever para isso. Pode pegar um paciente com uma pseudomonas? Pode. Mas o normal não é isso. Então, você prescreve pensando no normal. Sempre que tiver disponibilidade de fazer o antibiograma, é o ideal, mas nem sempre isso vai ser possível, tá? Penetrabilidade do fármaco no local da infecção. Bom, se eu tenho uma infecção central, o antibiótico tem que conseguir chegar lá. E aí vocês estudando farmacocinética vão entender que nem todo antibiótico vai para o cérebro. Então, por exemplo, aminoglicosídeo não vai. Aí você vai ter que aplicar intratecal ou não aplicar. Porque se fizer endovenoso, não vai chegar no sistema nervoso central. Eu vou fazer uma biópsia de próstata. Aí tem quinolona que vai mais para a próstata. Cipro vai. Ciprofloxacina tem uma boa penetrabilidade na próstata. Melhor do que a levo. Eu tenho dentro das quinolonas representantes que mudam seu perfil de penetrabilidade tecidual. Levofloxacina é um antibiótico muito bom para respiratório. Ela, inclusive, é chamada quinolona respiratória, levofloxacina. Já a ciprofloxacina, ela tem uma penetrabilidade muito boa em próstata. Ela é superior para pseudomonas, dentro das quinolonas. Então, são essas nuances que a gente precisa saber. Essas particularidades de representantes dentro de um grupo maior. Senão você fica quinolona. Elas não são iguais, embora sejam todas quinolonas, elas têm propriedades diferentes, tá? Isso pode ter muito a ver com a penetrabilidade no local, a distribuição do fármaco, a farmacocinética daquele medicamento, né? Segurança. Aí eu tenho antibiótico que é nefrotóxico, eu tenho antibiótico que faz síndrome do homem vermelho, eu tenho antibiótico que faz síndrome do bebê cinzento, eu tenho várias possibilidades. E aí avaliar se essas toxicidades vão impactar mais ou menos no teu paciente. Tem antibiótico que não pode ser feito na grávida, antibiótico que vai ter problema na presença de doença renal. Então, é avaliar e reduzir o risco, é não fazer mal, né? Aquele mantra que deve ser sempre colocado na antibiótico terapia. Em qualquer classe farmacológica, né? A primeira coisa que você tem que pensar é em não fazer mal. Bom, conhecimento da história do paciente, isso vale muito para beta-lactâmico, né? Porque os beta-lactâmicos têm como principal problema reação alérgica, a alergia ao anel beta-lactâmico. Então, se eu tenho um histórico de já ter tido alergia com a amoxicilina, isso vai dizer muito sobre a conduta com os beta-lactâmicos, porque a chance de alergia cruzada entre os representantes dos beta-lactâmicos é significativa. Então, é importante esse conhecimento prévio. Também por outros motivos, ele já tomou antibióticos, então a chance de resistência bacteriana é maior, enfim, coisas que vocês vão trabalhar muito na Infecto.
custo sempre deve ser pensado para qualquer tratamento farmacológico. Eu tenho antibióticos caríssimos, antibióticos que são mais acessíveis, e como isso vai impactar na conduta clínica é sempre importante ser avaliado. Gente, seguimos? Tudo tranquilo por enquanto? Nenhuma dúvida? Ok, eu estou já terminando, tá? Não vou cansar muito vocês, não. Eu tenho aqui uma classificação do que seria um antibiótico tempo dependente e o que seria um antibiótico concentração dependente. Gente, tempo dependente são aqueles medicamentos que tem que ficar em contato com a bactéria o máximo de tempo possível, para que a bactéria morra, né? Então, você vai prescrever fazendo com que aquela área sob a curva, aquela área que fica, sobre no caso, aquela área que fica acima da concentração inibitória mínima, ela prolongue. Quanto mais tempo o antibiótico ficar acima da concentração inibitória mínima, melhor. É o que acontece para a penicilina, cefalosporina, carbapenem, é tudo beta-lactâmico, tá? Vanco, que é um bloqueador de parede, é um glicopeptídeo, eritromicina, que é um macrolídeo, clare também, né, são os irmãos da azitromicina, um antibiótico bem conhecido de todos. Então, todos esses medicamentos, eles são tempo dependentes, eles têm que ficar em contato. Já o que nós chamamos de concentração dependente é aquele remédio que não precisa ficar em contato. Ele precisa ter uma concentração alta para fazer uma lapada. É o caso do aminoglicosídeo, principalmente. O aminoglicosídeo é um exemplo clássico disso. Ele não precisa ficar horas e horas em contato com a bactéria. Ele tem que fazer um pico. E quanto maior esse pico, quanto maior a concentração que você consegue no pico, mesmo que ele dure pouco, melhor. Que aí ele faz a alteração da síntese proteica, vai embora e a bactéria fica lá morrendo o resto do dia. Tá? Então, seria essa a diferença entre esses dois grupos. Bom, além da concentração inibitória mínima, que é o mínimo necessário para inibir a bactéria, eu tenho a CAM, que é a concentração antimicrobiana mínima. É uma concentração em que você não vai debelar a infecção vai continuar, mas você vai atenuar. Nós não queremos isso, a gente quer o sim, a gente quer combater a infecção. Mas pode acontecer o seguinte, você faz uma prescrição e o paciente toma errado. O antibiótico não chega na concentração que ele deveria chegar. E mesmo assim o paciente melhora. Ué, ele tomou errado, chegou menos remédio no alvo e ainda assim ele melhorou? Pode ter acontecido o que nós chamamos de CAM. O antibiótico, mesmo numa concentração menor do que a necessária para inibir a bactéria, ele já gera algumas alterações na população bacteriana. Exemplo, alterações morfológicas. Deixa essa bactéria mais susceptível para que ela seja afetada pelo sistema imunológico. Pode ser uma alteração de estrutura de parede, pode ser uma estrutura na membrana, alguma coisa que torne a bactéria mais susceptível. Não inibe, mas a bactéria ficou sensibilizada para que o sistema imunológico ataque com maior facilidade. Diminui a virulência, essa bactéria pode ter uma diminuição na capacidade de produzir toxinas, que vão gerar algumas condições ligadas à doença, né? Ação imunomoduladora, nós temos antibióticos que, além de serem antibióticos, eles também têm propriedades anti-inflamatórias. A azitromicina é uma. A azitromicina tem uma propriedade moduladora do processo inflamatório, né? Doxiciclina, minociclina, que são tetraciclinas, elas também têm alguma atividade anti-inflamatória que ajuda também em alguns quadros. Então, não é o ideal, mas é para explicar que mesmo numa concentração abaixo do sim, por algum motivo aconteceu, o antibiótico ainda pode ter um auxílio, um efeito benéfico naquele conceito de melhorar a progressão da doença, o paciente se recuperar um pouco mais rápido. Mas isso aqui é uma coisa que não vai ser meta, né? A nossa meta é sempre ter a concentração inibitória mínima atuando. Bom, e aí o que pode acontecer para que você tenha falhas? Vamos começar a pensar em possibilidades de falha terapêutica, né? Se a gente pudesse resumir uma frase de maior importância para essa introdução a antibióticos, seria de que o prescritor ele deve sempre respeitar a relação PK-PD. O que seria isso? O PK é a farmacocinética e o PD é a farmacodinâmica. Traduzindo,
Para um remédio funcionar, ele tem que chegar no alvo. E para ele chegar no alvo, a farmacocinética tem que acontecer. Não adianta você saber da literatura que a amoxicilina pega a E. coli. Se a amoxicilina não chegar na concentração plasmática adequada para chegar nesse alvo, ela não vai funcionar. Então, o prescritor deve respeitar muito essa relação, ou seja, avaliar todas as possibilidades ligadas a alterações farmacocinéticas que possam impactar na farmacodinâmica de qualquer medicamento. É porque isso está muito em voga para antibiótico, mas é para qualquer classe farmacológica, tá? Então, por exemplo, o que a gente pode visualizar? O remédio funciona in vitro, mas não funciona in vivo. Por quê? Ah, mas na cultura ele pegou, e por que não pegou no paciente? Uma das principais causas é ele não está conseguindo chegar aonde a bactéria está. Por exemplo, eu pego um paciente grave, na UTI, com insuficiência cardíaca grave, problemas para realizar o bombeamento do sangue, como é que o antibiótico vai ser distribuído? Como é que o antibiótico vai acessar tecidos periféricos? Se o paciente tem uma falência no bombeamento. Ah, eu fiz um antibiótico que penetra pouco naquele tecido. Como é que vai tratar a infecção? Então, tem que valorizar muito o entendimento dessa farmacocinética. Ah, o paciente fez aquele antibiótico com laticínio, fez com antiácido e reduz a absorção. Como é que vai fazer um efeito adequado? Né? Então, pode ser um problema na absorção, pode ser um problema na distribuição, uma alteração de proteína plasmática, um fármaco que não atravessa uma determinada barreira, um fármaco que se deposita num tecido depósito. Pode ser uma persistência. No caso da persistência, pode acontecer da bactéria ela ter uma proliferação muito lenta. E aí o antibiótico, ele preferencialmente atuar quando a bactéria está em divisão. E aí, se você pega uma bactéria com um ciclo de divisão muito lento, o antibiótico pode não ter tempo de encontrar aquela bactéria se dividindo. Aí ela persiste, naturalmente. Sim, Larissa, só que no caso da insuficiência renal, normalmente qual o problema? Quando o antibiótico não consegue sair, né, porque o decaimento renal acontece, a gente pode ter um problema de acúmulo do fármaco, e aí vai gerar uma toxicidade, né? Nesse caso seria uma toxicidade porque o fármaco não está sendo depurado como deveria. E, infelizmente, muitos antibióticos são nefrotóxicos, aí a coisa complica, porque é a porta de saída do fármaco e ele ataca a própria porta de saída. E pensando num paciente que está internado, recebendo polifarmácia, muitos medicamentos que não são antibióticos, que ele está tomando por outros motivos, podem ter nefrotoxicidade. Conjuga essa nefrotoxicidade de drogas. E isso impacta na depuração do fármaco e amplifica a chance desse fármaco acumulando no corpo, gerar mais toxicidade ainda para o paciente. Então, toda a farmacocinética tem que ser avaliada, ou pelos motivos do remédio não chegar numa concentração adequada, subterapêutica, né, no caso, porque não absorveu bem, porque não espalhou bem, alguma coisa do tipo, ou no caso de uma doença renal que o fármaco não está conseguindo sair do corpo, sobe demais e aí intoxica, aí faz a toxicidade que a gente não quer, né? Bom, fatores que podem levar a um tratamento inadequado, uma falha terapêutica, tá? Primeiro, uso tardio de antimicrobiano. É você esperar demais, sabendo que é um quadro infeccioso bacteriano, e você retardar muito a introdução do antibiótico. Aqui eu tenho que fazer só um parênteses. Esse tratamento inadequado, isso aqui a gente aborda em artigos para pacientes muito debilitados, tá? Não é para ambulatório, não. Então, seria um paciente de UTI, com uma infecção mais grave, onde você retardar muito a introdução do antibiótico pode representar um aumento da mortalidade do paciente. Tem que sempre especificar que é um contexto pontual. É um paciente de UTI grave, nessa perspectiva, tá? Prescrição subótima, por algum motivo, é um antibiótico que não é o mais adequado para aquela condição clínica, ou a dose não é a mais adequada.
para aquela condição clínica. Vocês podem trabalhar isso no futuro, né, quem for ainda para infecto. A gente tem protocolos de dose que na UTI são diferentes de um protocolo de dose que é feito no paciente que não está na UTI, para antibiótico, né? Então, em algumas situações, a dose muda por conta do perfil debilitado do paciente. Você não conhece a microbiota local, então a gente vai trabalhar no regional e eu não sei qual é o perfil de resistência do regional, como é que aparece a pseudomonas, qual tipo de estáfilo que é mais identificado lá, se a E. coli tem ou não tem resistência, como é que é a Klebsiella, tem que saber, para você otimizar o tratamento, para você não perder tempo com drogas que não vão ser eficazes, porque o teu perfil já é de uma resistência bacteriana maior, ou você gastar armas que não precisaria, porque o teu perfil é uma resistência bacteriana menor. Então tem que se ter um conhecimento dessa microbiota. Valorizar a relação entre farmacocinética e farmacodinâmica, estamos sempre batendo nessa tecla. E outra coisa que representa um aumento de mortalidade é você não descalonar. Traduzindo, começou empírico e vai empírico até o final. Isso para quem está em uma situação de maior gravidade, paciente mais debilitado, os trabalhos mostram que aumenta a mortalidade. Não é nem só a questão de prevenir resistência bacteriana, é efetivamente o paciente ficar mais tempo em contato com um antibiótico de amplo espectro de maneira desnecessária e isso impactar efetivamente na mortalidade mesmo do paciente, tá bom? Então, são pontos que devem ser valorizados, principalmente em pacientes mais graves, para que a gente otimize a conduta terapêutica. Aqui eu tenho algumas bactérias que devem gerar um pouco mais de calafrio, né? Nós temos micro-organismos que tradicionalmente são mais susceptíveis e temos micro-organismos que tradicionalmente inspiram mais cuidados porque tem um perfil de resistência maior. É o caso do escape, né? Então, dentro dessa categoria escape, a gente tem o Enterococcus, VRE, aí só fazendo um contexto. Quando a gente vai fazer a nomenclatura das bactérias em relação à resistência, a gente tradicionalmente pensa em algumas drogas para nomenclar isso, que são a vancomicina e a meticilina, tá? Então, vamos fazer assim. Eu tenho os beta-lactâmicos. Os beta-lactâmicos, eles são classificados em penicilinas. Aí, as penicilinas podem ser naturais, penicilina G. Espectro ampliado, amoxicilina e ampicilina. Espectro ampliado melhorado, piperacilina. Beta-lactamase resistentes, oxa e meticilina. Tá? Isso, qualquer livro de fármaco que vocês pegarem, vai ter essa classificação bem bonitinha. Então, o que a gente vai pensar? Quando uma bactéria consegue se defender da oxa, que é do mesmo grupo da meticilina, essa bactéria consegue destruir os 4 grupos. As penicilinas naturais, as de espectro ampliado, as de espectro ampliado melhorado e as que são beta-lactamase resistentes, que seriam a oxa e a meticilina. Por isso que eu uso essa nomenclatura para dizer o quão importante é essa bactéria. Então, quando eu tiver essa sigla aqui, ó, MR, significa que a bactéria é, aí eu vou colocar aqui no chat, tá? Meticilina resistente. Isso significa que essa bactéria não é afetada por nenhuma penicilina, ou seja, ela é resistente a todas as penicilinas. Por isso que é uma nomenclatura tão importante. Aí, quando essa bactéria não está mais sendo tratada com penicilina, você vai para um outro grupo. Você nem tenta mais beta-lactâmico. Você vai para uma classe chamada glicopeptídeo, para um fármaco chamado vanco. É a vancomicina. Aí, doutor, nesse momento, se a tua bactéria for profissional, ela consegue se defender da vanco. Aí você vai para VR. O que significa o VR? É aquela bactéria que num primeiro momento era meticilina resistente,
evoluiu e agora também é vancomicina resistente. Por isso que eles estão no escape, são perigosos, tá? Então, eu tenho enterococo vancomicina resistente, ou seja, a vancomicina não pega, os beta-lactâmicos não pegam, aí você vai procurar alguma coisa, tá? Tem a Klebsiella, produtora de blea. Gente, Klebsiella é uma bactéria gram-negativa, tá? Só que ela pode ter resistência. Aí você torce para pegar uma Klebsiella SP que não seja resistente. Se ela for, ela produz beta-lactamases. O que é uma beta-lactamase? É uma enzima que quebra os antibióticos beta-lactâmicos. Só que a beta-lactamase, ela é classificada em potência, né? Como se fosse o calibre da arma. Tem bactérias que produzem beta-lactamases mais fracas e tem bactérias que produzem beta-lactamases mais fortes. A Klebsiella, ela faz a beta-lactamase mais potente que a gente tem, que é a chamada blea. O que é a blea? Beta-lactamase de espectro ampliado. A bactéria produz uma beta-lactamase que pega tudo. Aí vamos lembrar, quem são os beta-lactâmicos? Penicilinas, cefalosporinas, monobactâmicos e carbapenens. A blea pega os 4. Ela quebra os 4. Então, é uma bactéria que vai gerar muito problema no tratamento. Tá? E a gente torce para não encontrar essa criança. Pseudomonas dispensa maiores apresentações, é uma bactéria gram-negativa que também tem dificuldades no tratamento, são poucos os antibióticos que pegam, então você normalmente vai para uma ceftazidima, que é uma cefalosporina de terceira geração, enfim, é uma bactéria que inspira cuidados. Aí, para esses micro-organismos, você tem que redobrar a atenção quando for fazer a conduta terapêutica, tá bom? Bom, além de tudo isso que foi falado, nós não somos iguais, então você tem a variabilidade individual da resposta a um fármaco. Por exemplo, eu posso ser um acetilador rápido, então você aplicou tudo certo, bactéria é esse antibiótico, a dose é essa, tudo ok. Mas eu sou um organismo que metaboliza aquele remédio mais rápido do que a população geral. É culpa minha. Eu sou um acetilador rápido. Então, no meu caso, o antibiótico pode ter uma dificuldade maior de atuar simplesmente porque encontrou um fígado hiperativado, um citocromo trabalhando mais do que o normal, metabolizando mais rapidamente do que o normal aquele antibiótico. Presença de comorbidades. Então, eu tenho doenças associadas, além do quadro infeccioso, que podem impactar na minha responsividade. Eu posso estar mais susceptível à infecção, a não conseguir debelar a infecção, a não conseguir combater a infecção juntamente com o antimicrobiano, porque eu estou enfrentando outros quadros patológicos associados. Então, é para dizer assim, você vai fazer tudo certo, tenho certeza, mas existem variáveis que podem ainda assim dificultar a conduta terapêutica. Você fez o antibiótico correto, tudo certo, e ainda assim a falha terapêutica pode acontecer. E aí a gente começa a finalizar, né, com esse conceito final aí de resistência, que seria aquele micro-organismo que é capaz de crescer in vitro, mesmo na presença do antibacteriano. Aí a gente vai para aquelas postagens do Instagram, né? O nome da bactéria, os antibióticos, resistente, 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 o que dá um calafrio. Tem bactérias que se especializaram em ser resistentes, e são resistentes a praticamente tudo. Por isso que nós temos nos hospitais hoje, classicamente, né, dependendo do porte, claro, do hospital, as CCIHs. Então, a gente tem que ter uma comissão de controle de infecção hospitalar para regular isso. Ver a prescrição dos antibióticos no ambiente hospitalar, que é um ambiente mais complicado, mais perigoso, mais passível de promover resistência, adotar medidas profiláticas para essa resistência decair, otimizar o uso dos antimicrobianos, drogas que a gente chama de reserva terapêutica, aquelas bombas atômicas. Você não vai sair prescrevendo para qualquer coisa. Então, tem que ter um controle. E muito desse controle foi possível de um tempo para cá, porque a Anvisa passou a exigir a prescrição, parece uma coisa óbvia, mas não era assim,
para você comprar um antibiótico na farmácia, até um tempo atrás bastava você ligar e receber em casa. Hoje é obrigatória a apresentação da receita. Claro, como a gente está no Brasil, alguém vai conhecer alguma exceção de uma farmácia que vende sem receita, mas não pode. Por lei, você tem que apresentar a receita na farmácia para poder ter o antimicrobiano dispensado, o que limita muito a automedicação, que é um problema natural do Brasil. O Brasil ama se automedicar, todo mundo é doutor, todo mundo prescreve, todo mundo sabe o que tem que fazer, e nesse contexto os antibióticos foram por décadas usados de forma indevida, o que contribuiu muito para essas superbactérias que nós temos hoje. Ainda bem, esse alerta chegou, e a gente está tentando coibir esse uso indiscriminado, principalmente em ambulatório, exigindo a prescrição. Em ambiente hospitalar, é mais essa conscientização, principalmente para os antibióticos que são reserva, em relação à prescrição adequada, enfim, um controle e até uma prevenção de fatos que possam gerar um aumento da resistência bacteriana. Tá? Então, é um tema importante. Sempre que vocês forem trabalhar antibiótico terapia, olhem muito a questão da resistência, porque, por exemplo, para protozoário, para helminto, até mesmo para fungo, isso não é um problema maior. Tanto é que nessas classes farmacológicas que tratam esses tipos de infecção, eu tenho poucas novidades. Antihelmínticos, eu ainda estou no mebendazol dos anos 50, e ainda funciona. Né? Antifúngico, eu tenho as candinas, que são novas, mas albendazol, são drogas antigas, a gente não tem uma novidade, ainda bem que lá não precisa por enquanto, porque não são organismos ainda que evoluíram como evoluíram lá no jogo de videogame. Agora, aqui na parte de bactéria, sim, eu tenho muita resistência bacteriana, isso acaba gerando um cuidado, uma atenção maior pela medicina em relação ao uso desses fármacos, tá bom? Bom, aí para resistência eu tenho alguns mecanismos, né, que é bem microbiologia, só para citar mesmo, por exemplo, resistência natural. A bactéria, quando ela é atípica, ela não tem parede. E o beta-lactâmico atua na parede. Então não tem sentido você prescrever um beta-lactâmico para o micoplasma. Porque o beta-lactâmico, para funcionar, ele tem que pegar uma bactéria produtora de parede, um strepto, um gram-positivo. Então, micoplasma é naturalmente resistente, por não ter parede bacteriana. Ele nasceu assim e tem essa honra de não precisar disso, tá? Outra resistência que você pode promover, nós chamamos de fisiológica, é, por exemplo, um pool de pseudomonas numa determinada localidade produzir um biofilme. Eles fazem uma espécie de parede geral, e essa parede impede o acesso do antibiótico nas bactérias. Não é que a bactéria tenha uma parede, ela constrói uma barreira física, que é o biofilme. Inclusive, hoje, nas pós-graduações, um dos temas que a gente vê muito, né, de pesquisa, são substâncias que intensifiquem o efeito do fármaco, bloqueando ou destruindo o biofilme. Aí você tenta um produto natural, isso é muito estudado, por exemplo, lá na pós-graduação da URCA, e está começando a ser estudado nas nossas aqui, né, no mestrado em Ciências da Saúde também, essa perspectiva de sinergismo, colocando um produto natural, uma molécula de origem natural, né, um derivado de planta, que bloqueia o biofilme para que o fármaco tradicional, a cefalosporina, consiga atacar pseudomonas. A gente está torcendo para isso dar certo, porque vai ser muito importante para segmento clínico, né? E aí, claro, tem a que mais assusta, que é a resistência adquirida. Novos mecanismos de defesa, porque você fez exposição continuada ao fármaco. Você meio que treinou a bactéria. Vai fazendo uma seleção natural, vocês são fraquinhas, morram. Você já tem um perfilzinho que pode ser bom, vamos continuar e vamos educar vocês para vocês serem cada vez mais e mais resistentes. Uso incorreto. Aí, nessa resistência adquirida, é aquele paciente que interrompe o tratamento antes de finalizar. Eu tomei, são 7 dias, eu tomei 3 dias e já estou melhor. Eu vou guardar o que sobrou para a próxima vez que eu tiver infecção e vou parar de tomar porque eu quero ingerir álcool. E não pode associar. Você selecionou. Você matou as bactérias mais frágeis nesses primeiros 3 dias de tratamento. Matou. Já diminuiu a população bacteriana. Então, claro, você vai ter melhora dos sintomas. Mas as bactérias mais resistentes ainda estão lá. Quando você tiver essa infecção no futuro,
vai ser com um pool de bactérias mais resistente. Isso pode realmente impactar na futura eficácia desses medicamentos. Bom, quais são os mecanismos que uma bactéria consegue se defender? Ela pode fazer com que o antibiótico não chegue nela, principalmente quando o antibiótico tem que entrar na bactéria para fazer efeito, tá? Isso a gente vê muito na gram-negativa. A gram-negativa, ela tem uma membrana interna e uma membrana externa. Nessa membrana externa, para o antibiótico penetrar, ele tem que usar uns canais que a gente chama porinas. Porinas são canais aquosos. A Pseudomonas, por exemplo, ela diminui as porinas. É como se ela reduzisse o número de portas. Então, o antibiótico tem dificuldade de penetrar. Como é que vai fazer efeito? Não entra na bactéria. Aí o antibiótico, coitado, conseguiu entrar, a bactéria cria uma bomba de efluxo e bombeia para fora. A gente vê muito isso para macrolídeo, né? O macrolídeo entra, é bombeado para fora. A tetraciclina entra, é bombeada para fora. A alteração do alvo. Eu posso ter, por exemplo, como alvo uma enzima qualquer, DNA girase. Aí a bactéria vai e altera a estrutura quaternária dessa enzima e o antibiótico não reconhece mais o alvo. Eu posso produzir uma enzima que destrói o antibiótico, são as beta-lactamases que eu citei há pouco. O Staphylo faz isso com requintes, né, de aperfeiçoamento. Via metabólica alternativa, eu vou bloquear a produção do ácido fólico via PABA. Aí a bactéria começa a fazer ácido fólico por uma via que não depende do PABA. Então a bactéria cria mecanismos, e esses mecanismos podem dificultar o efeito do fármaco. E aí a gente pode criar uma bactéria multiresistente que apresente vários desses mecanismos em paralelo e seja virtualmente resistente a quase tudo que a gente tem no mercado. E nós vivemos hoje um momento difícil que é, não temos novos antibióticos chegando. Parece que a fonte secou. O que a gente tem é mais do mesmo, é pegar uma droga que já era conhecida e tentar melhorar a química dela. Mas grupo novo, antibiótico inovador, tem um tempinho que a gente não tem. E as bactérias só criando resistência. Então, é meio alarmista, né, essa frase que a gente faz aqui nesse finalzinho, mas não custa nada a gente ter um cuidado em relação à resistência bacteriana, tá? É importante, é um tema importante. Bom, fatores de risco para você ter resistência. Exposição prévia, então se você tomou antibióticos antes, e aí principalmente se forem de uso hospitalar, maior ainda o risco, né? Quanto tempo você ficou hospitalizado, se você já ficou hospitalizado, se já foi internado previamente, são informações que ao coletar você vai ter um perfil de, opa, esse paciente tem uma chance maior de apresentar resistência bacteriana, né? Presença de dispositivos invasivos, porque você tem porta de entrada, e a microbiota, daquele ambiente em que você está. Você tem uma infecção ambulatorial, é uma infecção hospitalar sempre vai ter resistência natural. A gente vai entender que é uma bactéria com perfil de resistência maior do que uma infecção que você vai obter em ambulatório, né? E aí, finalmente, a classificação geral dos antibióticos, que seria a sequência, né? Em encontros futuros, a gente trabalha esses grupos mais importantes. Eu tenho os inibidores da síntese de parede, são os beta-lactâmicos, e a vancomicina, são drogas que vão para a parede da bactéria, né? Principalmente as gram-positivas vão sofrer esse mecanismo. Agentes que alteram a síntese proteica, e aí, quando eu falo em alterar a síntese proteica, tem vários. Aminoglicosídeo altera, macrolídeo bloqueia, cloranfenicol bloqueia, tetraciclinas bloqueiam, clindamicina. Gente, tem muito antibiótico que faz esse mecanismo, tá? Uma coisa é você bloquear, outra é você alterar. Quem altera? Aminoglicosídeo. Quem bloqueia? O resto. Então, entendam o seguinte. Quando eu dou um antibiótico como a azitromicina bloqueia a síntese, ela inibe. Aí a bactéria fica quieta, porque ela percebe que não está fazendo síntese proteica e para de proliferar. E aí o teu sistema imunológico vai lá e resolve o serviço. A bactéria simplesmente fica quieta. É um mecanismo bacteriostático. Agora, quando você dá o aminoglicosídeo não bloqueia, ele altera. A bactéria continua produzindo proteínas, mas elas saem com defeito. Aí, quando a bactéria vai usar essa proteína defeituosa, morre.
Por isso que é um pouquinho diferente, tá? Então, quem altera é bactericida. Quem inibe é bacteriostático. Bem grosso modo é isso, tá? Agentes que afetam o metabolismo dos ácidos nucleicos, quinolonas. As quinolonas alteram o DNA da bactéria, alteram o processamento de... o DNA sofre, ao longo do dia, mini lesões, e eu tenho enzimas que fazem o reparo dessas lesões, que são, no caso da bactéria, a gente chama DNA girase. As quinolonas bloqueiam isso. Elas bloqueiam esse reparo. Então, o DNA ele vai acumular falhas e vai quebrar. É um mecanismo bactericida. Antimetabólitos, eu tenho sulfas, que são antibióticos que vão bloquear a síntese do ácido fólico necessário para a divisão bacteriana. Então, vejam, eu tenho um leque bem interessante de drogas, com perspectivas de mecanismos diferentes, cada um desses grupos com classificações, espectros específicos, toxicidades específicas, que você vai pensar tanto em monoterapia como em terapia conjugada, dependendo do caso. Então, é um mundo que a gente realmente tem que trabalhar, tem que ler, tem que aprender bem para que vocês possam fazer uma prescrição adequada quando necessário, tá bom? Aqui a estrutura, só para quem não fez ainda micro já começar a pensar em ler o assunto, né? Aqui são as duas mais comuns, a gram-positiva e a gram-negativa. A gram-positiva com a sua parede, que é onde o beta-lactâmico vai atuar, onde a vancomicina vai atuar. Aqui a gram-negativa com a sua membrana interna, a sua membrana externa, aquele canal aquoso, que eu chamei de porina, que é por onde o antibiótico entra, o espaço intermembrana. Vocês veem que a gram-negativa tem uma estrutura mais complexa. A gram-positiva tem uma estrutura mais simples, só com a parede. Mas não menosprezem, porque o Staphylococcus aureus é gram-positivo e uma bactéria super complicada de você tratar quando é VRSA, né? Quando ele é vancomicina resistente. Bom, acho que esse é o último slide, tá, gente? Aí é só para colocar alguns pontos de falha terapêutica mais uma vez. Interrupção prematura. Você prescreveu um antibiótico 7 dias, o paciente interrompeu com 3. Não eliminou a infecção. Embora ele já tenha uma melhora de sintomas ou nem tenha mais sintomas, ainda existem bactérias ali que devem ser eliminadas. Então tem que ficar bem claro para o paciente a necessidade de cumprir todo o esquema prescrito, né? Febre de origem indeterminada. Isso daqui era um problema maior quando as medicações antibióticos eram vendidas sem receita. Existe na cultura popular a ideia de que o antibiótico é anti-inflamatório. A ideia de que o antibiótico, eu tô com a garganta inflamada, então é infecção, amoxe. Ou que sempre que tem febre é infecção. Não, eu tô com febre, então é infecção, amoxe. E a amoxe é a rainha, né? É o que eles mais acabam faziam, né? No passado como automedicação. Hoje, pela necessidade da receita, isso reduziu bastante, né? Febre de origem indeterminada não significa infecção bacteriana. Pode, por exemplo, ser uma infecção viral. E até o presente momento, antibiótico não trata infecção viral, tá? É como analgésico, né, Larissa? Antibiótico para dor nas costas, essa foi dureza. Então, assim, temos que ter um cuidado, porque é enraizado, é cultural, tá? E a amox, ela tem essa aura de ser anti-inflamatório e combater de A, B, C, D, tudo e mais um pouco. Posologia inadequada. Gente, às vezes coisas básicas não são básicas. Eu já vi paciente pegando suspensão de antibiótico e tomando só o sobrenadante, porque ninguém orientou que ele tinha que agitar o frasco. Ninguém é obrigado a saber disso, não. Então, é o básico do básico, você fale. Então, pode partir o comprimido, toma em jejum, toma com alimento, é uma suspensão, tem que agitar, não tem que agitar, qual a parte do copinho que ele vai colocar o líquido, tem que ser falado, senão ele pode chegar em casa, não entender a receita, não lembrar muito bem como é que é para fazer e fazer de qualquer jeito. Então, a posologia inadequada normalmente é uma falha no entendimento do paciente. Não é que o prescritor fez a prescrição incorreta. É o paciente que não entendeu, tá? Falta de informação bacteriológica, já foi muito falado, né?
A questão de você saber o perfil da bactéria no ambiente em que você trabalha vai ajudar muito. E, claro, interação medicamentosa, que aí é ao longo do conteúdo, né? Tem antibióticos que são degradados por carboidrato. Tem antibiótico que você não pode tomar com alimento rico em carboidrato. Tem antibiótico que o leite interfere. Tem antibiótico que você pode fazer um indutor enzimático junto e aí o antibiótico é metabolizado mais rapidamente. Enfim, interação medicamentosa é um mundo. É interessante que a gente sempre valide isso. E aí eu faço um alerta no sentido do seguinte: a gente pensa muito em interação medicamento-medicamento, mas lembrem que alimentos podem interferir com o fármaco, aí está dentro do que nós chamamos de interação medicamentosa. E quando você pergunta, às vezes, para um paciente o que ele toma, ele associa o que ele toma com medicamentos tradicionais, que ele compra na farmácia. Mas um chá, um lambedor, um produto natural que ele faça, também pode interferir com. Então, é interessante você puxar do paciente tudo que ele usa, tá? Mesmo que não seja um fármaco tradicional. Fitoterápico tem interação medicamentosa. Um produto natural, uma droga vegetal, uma planta medicinal pode ter interação, e a gente tem manuais sobre isso. Então, o paciente ele tem que ser forçado, vamos dizer assim, a colocar tudo que ele usa no dia a dia dele para você prever. Aqui eu estou delirando mesmo, tá, gente? Já é final de noite, né? Dei aula o dia todo, mas é naquele sentido de tudo pode ser interação medicamentosa e você pegar os mais importantes, puxar do paciente, sempre avaliar o risco da tua falha terapêutica ser decorrente dessa interação que está acontecendo, tá bom? Eu acho que era isso. Era um perfil bem geral que eu queria fazer com vocês hoje, só para dar mais conceitos mesmo. O nosso objetivo hoje é mais estimular essa curiosidade para que todos tenham vontade de ler sobre antibióticos, queiram aprofundar o conhecimento sobre o tema e me colocar à disposição, né, Igor, para dúvidas, questionamentos. Não era bem uma aula para droga hoje, era mais um conceitual geral mesmo, mas a gente vai pensar em alguma forma de trabalhar esses conteúdos de forma mais específica. Você também quer falar? Não, foi sem querer. Foi muito boa a aula, professor. Obrigada. Obrigado, Laísa. Professor, boa noite. Boa noite. Eu tenho uma dúvida. Como eu só pude entrar agora já no finalzinho da aula, eu não sei se já foi falado, mas lá na classificação dos antibióticos, o Tazocin entra onde? Em qual mecanismo de ação? Pronto, o Tazocin, ele é um nome fantasia. Então, você vai ter um Tazobactam, é uma droga beta-lactâmica, tá? Então, você vai entrar naquele grupo de drogas que interferem com a parede da bactéria, vai bloquear de alguma forma a parede bacteriana, certo? Certo. Aí, só complementando, Carolina, porque assim, alguns antibióticos, eles, por terem um anel que pode ser quebrado pela bactéria, eles já vêm associados com uma espécie de colete à prova de balas. O Tazobactam, ele é um bloqueador de beta-lactamase. Então, você vai colocar ele junto com antibióticos beta-lactâmicos para que ele consiga proteger o fármaco. Por exemplo, eu posso colocar piperacilina mais Tazobactam. Aí, o que eu vou fazer aqui? A piperacilina é o beta-lactâmico, é o antibiótico que vai fazer o efeito, e o Tazobactam é só um colete que vai impedir que a beta-lactamase pegue o fármaco. Só que tem um porém. Esse colete à prova de balas, ele funciona para beta-lactamases mais fracas. Se for aquela Klebsiella, produtora de beta-lactamase de espectro ampliado, que é a BLEA, não protege nada. Então, o Tazocin, nesse caso, né, o nome fantasia, ele não conseguiria pegar aquela superbactéria Klebsiella. Mas uma bactéria que produz uma beta-lactamase mais fraquinha, aí ele já consegue proteger o fármaco e o fármaco consegue atuar na bactéria. Tá bom? Então, é beta-lactâmico, mas é um beta-lactâmico que já vem associado com o inibidor da parede, o inibidor da beta-lactamase, no caso. Tá bem, professor. Obrigada, viu? Nada.